Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos falar sobre... haverá muitas surpresas antes da transformação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, e lendo a mensagem, né? Claro, tudo que nós fazemos aqui é ler a mensagem. Ler a mensagem e pelas próprias escrituras que vamos ler aqui, nós vamos entender sobre isso. Nós vamos ler essa escritura aqui e talvez depois nós vamos ler também São Mateus 12, do verso 1 ao 8, mas depois da oração. Vamos ler agora São Mateus 11, do verso 1 a 6. Essa mesma escritura que vamos ler aqui, vocês vão notar quão difícil é entender a mensagem da hora. Escute bem essa escritura aqui. Começando no verso 1 de São Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Então escute bem uma coisa como essa. Ele, sendo o próprio mensageiro, agora já estava mandando perguntar se era ele ou se a gente ia receber outro, né? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então vamos orar, fechar os nossos olhos e orar e pedir a Deus revelação, que o mais importante é a revelação. Vir na igreja é muito bom para ouvir, mas obter revelação. Vir na igreja para não receber nada é melhor nem vir. Então vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade. Estamos aqui pela tua graça, meu Deus, crendo que o Senhor vai nos ajudar. Senhor, nós viemos aqui, foi para isso, para ouvir a tua palavra, meu Deus, e só através da tua palavra é que nós podemos ser libertados, Pai. Porque a tua palavra é a verdade. Meu Deus, assim nós pedimos, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, meu Deus. Como nós, Senhor, vamos pedir pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Meu Deus, mas primeiramente nós queremos que o Senhor esteja em nós. Meu Deus, não apenas conosco, mas em nós mesmos, Senhor. Para que as nossas orações possa chegar até o trono da graça, Senhor. Meu Deus, não olhando, Senhor Deus, as nossas fraquezas, meu Deus, mas olhando, Senhor Deus, no esforço que nós fazemos para obter mais fé cada dia, Senhor. Meu Deus, e isso vem através da tua palavra. Assim nós oramos por cada um, Pai, orando, Senhor Deus, por aqueles irmãos ali em Montes Claros, Senhor Deus, como a minha cunhada, Senhor. Meu Deus, ela vive, Senhor Deus, numa situação difícil, porque não pode tomar praticamente nenhum medicamento. Meu Deus, mas a graça do Senhor tem mantido ela, Senhor. E assim, meu Deus, que está esse problema ali, Senhor, dores no seu corpo, meu Deus, mas que essas dores possam sair, meu Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e que ela possa dormir em paz, deitar e dormir em paz. E que todo esse mal saia do corpo dela, Senhor. Nós oramos pelos demais que estão lá, Senhor Deus, pelas famílias, como a irmã Wanda, sua família, e outros irmãos que estão lá, Pai.
Meu Deus, que o Senhor abençoe eles. Também o irmão Sebastião que está aqui, irmã Esté. Meu Deus, ajuda eles, Pai. Senhor, meu Deus, ajuda o irmão Sebastião para que suas vistas possam retornar. Meu Deus, Senhor, também a irmã Esté, Senhor. Meu Deus, dá a ela, Senhor, esse desejo, Senhor, de estar aqui. Muitas vezes ela ouve e depois esquece, mas isso vai ficar guardado em seu coração, Pai. Meu Deus, irmão Jair, Senhor Deus, que está ali sentado, sentindo dores nas pernas, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua curando os enfermos, Senhor. Meu Deus, eu também, Senhor, sinto dores quando deito para dormir. Senhor, no outro dia parece que a gente nem vai aguentar, mas o Senhor dá força e a gente continua andando, a gente continua trabalhando, Senhor. Então eu dou graças a Ti também, Senhor. Meu Deus, pela cura que o Senhor dá a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, ajuda nós, Senhor, a ouvir essa palavra. Senhor, eu sei que não é fácil, meu Deus, obter revelação, mas a revelação depende de Ti, Pai. O Senhor falou isso nos dias que João viveu aqui. O Senhor, quando estava aqui na terra, o Senhor disse que essa revelação vem diretamente do Espírito. Meu Deus, se é assim, Senhor, depois que o Senhor falou, meu Deus, o Senhor liberou essa vida para estar em nós. Meu Deus, então, Senhor, está muito mais perto de nós, Senhor, pois está em nós mesmos, Senhor. Dá-nos revelação que vem de Ti mesmo, Senhor, que já está em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, revela a nós a Tua palavra, Pai. Nós Te pedimos também, Senhor, os irmãos que estão através da internet, Senhor. Ajuda eles, dá a eles mais fé cada dia, assim como nós precisamos, Senhor. Nós queremos que eles recebam o mesmo tanto que nós vamos receber também, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Falar do mesmo tanto, na verdade que existe uma parábola em São Mateus, eu creio que é 20, existe uma parábola que o salário que ele ajustou com os primeiros trabalhadores é o mesmo que nós recebemos hoje. E aqueles primeiros trabalhadores foram aqueles da primeira era da igreja. Então ele ajustou um dinheiro com aqueles trabalhadores, mesmo que eles trabalharam mais, ele ajustou um dinheiro. Então por isso que quando chegou na hora dos últimos, recebeu o mesmo salário, e eles reclamaram, falaram: nós trabalhamos o dia inteiro e esses só trabalharam 1 hora e eles receberam o mesmo dinheiro. Ele falou assim: mas eu ajustei com vocês um dinheiro e paguei vocês, então eu posso dar para eles o mesmo dinheiro que vocês receberam. Todo mundo sabe que esse dinheiro é o Espírito Santo. Esse dinheiro que ele ajustou com cada trabalhador, ele não paga mais, ninguém a mais. Todo mundo recebe o mesmo tanto, a mesma porção que um recebe, todos também recebem. Tá? Então, como eu estava falando, as próprias mensagens que a gente lê, como nós vamos ler aqui, eu até disse que eu ia ler outra escritura, deixa eu ler então. São Mateus 12, eu vou ler bem rapidinho aqui, para a gente ter também mais entendimento desse assunto aqui. Eu creio que eu anotei aqui, São Mateus 12, do verso 1 a 8, que está escrito assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Deixa eu voltar de novo aqui.
não tendo lido, quando... Deixa eu voltar aqui de novo aqui. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Viu aqui? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, a gente vê como é que Deus faz as coisas. E eu até anotei aqui, Jesus levava os fariseus naquelas escrituras, talvez muito mais lidas, mas não entendidas. Eles liam aquelas escrituras, mas não entendiam. E Jesus levava eles exatamente naquilo. Que eles liam, mas não entendiam. Mas aí eles começaram, mas seus discípulos estão comendo no sábado, tirando espiga e comendo. Aí ele levou eles nas escrituras que está lá. Até os sacerdotes no sábado violavam o dia de sábado para comer. Como Deus não é pego de surpresa, ninguém consegue pegar Deus de surpresa. Tudo que nós pensamos, Deus já sabe melhor do que nós. Então, aí nós encontramos que as coisas são assim. E tem escritura, por exemplo, que o profeta vai mostrar para nós que tem coisas que é para agora e não era para outro tempo. Aí nós olhamos o próprio João. João, depois de anunciar o Messias, até chegado a dizer para todos aqueles discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Já tinha sido anunciado até em São João 3 ali. Vocês notam que João foram sempre surpreendidos pelos fariseus. E eles perguntaram: está vendo aí, você anunciou, está lá, já está lá fazendo, como é que fala? Na verdade que Jesus não batizava, mas eles falaram assim: olha, ele está batizando lá. E ele falou assim: mas vocês são testemunha disso, sabe? Vocês são testemunha, sabe? Que eu falei com vocês que vinha um que era mais poderoso do que eu. Quer dizer, eu apenas sou assistente dele, sabe? Mas quem ouve o esposo é a esposa. E eu sou apenas um amigo do esposo. Tudo isso ele já tinha falado. Mas chegou um momento que a pressão foi grande, ele foi preso. E aí, na prisão, ele viu os feitos de Jesus, como é que Jesus estava pregando. Porque, na verdade, que ele não sabia realmente o que Jesus ia pregar. Ele apenas estava lá para apresentar o Messias. Mas a pregação de Jesus, ele não sabia o que Jesus ia pregar. Quando ele estava na prisão, ele já ficou pensando: mas será que é ele mesmo? Ou nós vamos esperar outro? Mas ele já não tinha dito que era o Messias? Que aquilo era o Messias? Já. Mas entrou alguma coisa na mente dele por causa da pregação que Jesus estava fazendo. Da maneira que estava fazendo. Porque ele tinha anunciado que ele estava com a pá na mão e que ele ia colher o trigo e o joio já ia ser queimado. E Jesus começou a pregar manso e humilde, curando os enfermos e tudo mais. Ele falou: mas será que essa é a mensagem mesmo? Vai lá e pergunta a ele para ver. Pense bem numa coisa como essa. O próprio mensageiro, vendo
a maneira que Jesus estava pregando, e ainda entrou alguma coisa na mente dele para saber, e queria saber. Como ele não podia sair da prisão, mandou os discípulos dele, os mesmos que ele tinha falado com eles: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão vendo a dificuldade que é? Só Deus é que pode revelar. Só Deus é que pode revelar essa mensagem. Porque se naquele tempo era difícil, e hoje? Eu vou te provar que é muito mais difícil hoje do que naquele tempo. Porque lá havia 2 homens. Jesus, o Cordeiro de Deus, era um homem. E João Batista era outro homem. E aqueles feitos que João diz que Jesus ia fazer, dizer o trigo, juntar o trigo no meu celeiro e o joio para ser queimado, era a última parte da obra do Messias que está acontecendo hoje. É por isso que ele ficou pensando: será que é ele mesmo? Mas era ele mesmo. E é ele mesmo que está aqui, mas hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil ainda de entender, que eu vou mostrar por quê. Como eu estou falando, ali havia 2 homens. Ele estava apresentando o Cordeiro, e aquele Cordeiro era um homem que ia morrer no nosso lugar. E agora o Messias está aqui. O mensageiro tem que apresentar o Messias hoje. Só que aquele Messias era uma outra pessoa, que ele podia apontar o dedo e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. E agora o Messias está aqui, e o mensageiro tem que apontar o Messias para nós. Quer dizer, o mensageiro separou, foi cortado o pescoço e acabou aquele mensageiro. Mas hoje você tem que encontrar o Messias através do próprio mensageiro. A voz do Messias sai do mensageiro. Até terminar tudo, a voz do Messias saiu através do mensageiro. Será que você vai entender isso? É esse aqui que é o problema hoje. Vocês querem ver que está escrito assim? Porque eu sempre falei e falo. Tudo que eu falo eu garanto. Tudo que eu falo que já saiu da minha boca, se eu tiver falado alguma coisa errada, vem em mim e me fala que eu vou falar que está errado. Mas se eu falei, eu falo assim: falei. Sabe? Porque eu tenho que garantir. O profeta diz que ele diz que Deus não é mais do que a sua própria palavra. Ele diz: nós também não somos mais do que a própria palavra nossa. Sabe? Nós temos que garantir o que nós falamos. E é por isso que nós pregamos a verdade, porque a nossa garantia está aqui, ó. Essa palavra, ela tem que estar no seu coração, porque vai chegar um dia que pregadores estarão pregando aqui sem nenhum efeito mais, porque vai perdendo o valor. A mensagem só tem valor se você mostrar ela como ela é. Mas vai chegar um dia que ela não tem mais, é claro, não tem. Por quê? Porque aqueles que levam a mensagem vai desvalorizando ela, e o próprio Espírito que está na palavra sai e fica só a letra. Então vai chegar um dia que não vai encontrar mais nada. É só apenas conversas. Mas se você é um eleito de Deus, você deve guardar isso no seu coração, que quando chegar aquele momento e o rapto não tiver acontecido, ele já está dentro de ti, está dentro de você. Que não é fácil entender, mas se você tem Deus dentro de você, você vai entender a mensagem. Então veja que a era de Laodiceia, que eu vou ler no parágrafo 30, o mensageiro dando esse testemunho desse acontecimento. Ele disse assim, ó: a razão pela qual Jesus chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias havia voltado em João. Da mesma maneira que o Espírito
que o Espírito havia estado sobre Eliseu depois do reino de Acabe. Agora, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre outro homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Escute bem, Jesus está vindo nas nuvens buscar um povo. Mas antes que isso aconteça, aquele mesmo Espírito voltará em outro homem. Agora não mais dois, mas num homem. Que se aquele Espírito estava em João, era para apresentar o Messias. Mas agora existe um Espírito num homem para apresentar o Messias. E o Messias é o próprio Jesus, é a própria palavra. Então escute bem, o Espírito voltará outra vez sobre um outro homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta, ele será vindicado como tal por Deus mesmo. Sendo que Jesus mesmo em carne não estará sobre a terra para vindicá-lo, como ele fez com João, isso será feito pelo Espírito Santo. Entendeu agora? O próprio Espírito Santo vindicará esse homem como tal. E esse Messias, que é o próprio Deus na terra, será revelado através desse homem. Sabe? Isso que nós temos que entender. Por isso que a maioria vão errar. E não vão entender. E vai passar por alto. E quando tentar entender, já aconteceu e não tem mais nada a fazer. E é por isso que surge tantas coisas para envolver as pessoas, mas o eleito não será enganado. O eleito já tem Deus no coração, para ele não ser enganado. Então veja aqui, então isto será feito, que Jesus não estará em carne aqui para vindicá-lo, como fez com João. Isso será feito então pelo Espírito Santo, de modo que seu ministério de profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação como profeta. Como profeta, cada revelação será vindicada porque cada revelação virá a acontecer, assombrosos atos de poder serão efetuados, a sua ordem em fé, está vendo? Através de um ser, a sua ordem em fé, então será proclamada a mensagem que Deus lhes tem dado na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns escutarão, porém a maioria correrá efetivamente para se organizar e rejeitá-lo. Viu o quê? Quer dizer, alguns e outros que ouvem a mensagem correrá para organizar. E esse organizar significa, olha, eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas será exatamente como está escrito aqui, ó. Deus não vai mudar. Tá? Então vamos mais aqui. Eu não vou ler o 31 não, só para não ganhar tempo, porque eu quero ler a outra mensagem aqui. 32 da mensagem à era de Laodiceia. Ainda que ele não venha a ser popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou a João, o Espírito autenticou a Jesus, podemos esperar que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida em atos de poder que serão incontestáveis. Entendeu agora? Na vida desse homem, que serão incontestáveis. O próprio Messias fazendo a obra
através do corpo desse homem. E é por isso que um dia ele encontrou com aquele homem lá, e o anjo revelando o segredo do coração e dizendo: ó, você faz uma coisa ou fuma alguma coisa assim, mas você, mais ou menos nessas palavras, você está aqui, você precisa ser convertido, mais ou menos nessas palavras, e precisava de perdão. Aí ele fala: você, irmão, você já está perdoado. Alguém perguntou, mas em outras palavras, mas por quê? Por que você está falando isso? É porque o mesmo anjo que revelou as coisas para ele, falou que ia estar perdoado. Então esse anjo é o próprio Messias que está aqui, é Jesus, e tinha que falar através da boca de um homem, e é por isso que a maioria vai ficar aqui perambulando, até que a transformação acontece, e aí o povo acorda para o assunto, e vai dizer: ah, essa mensagem era verdadeira, era, mas para os eleitos é verdadeira. Isso, para os eleitos ela é a verdade. Então veja que serão incontestáveis e jamais encontrados em qualquer outro lugar. E o próprio Jesus retornando, escute bem isso aqui, o vindicará, assim como autenticou a João. João testificou que Jesus estava vindo, e este homem também, como João, testificará que Jesus está vindo, e a própria volta de Jesus provará que este homem verdadeiramente era o precursor da sua segunda vinda. E aí? E aí, depois que acontecer, adianta alguma coisa? Nada. Adianta agora você saber disso e crer e obedecer. Porque ficar aqui para saber depois que ele voltar para vindicar, é melhor você saber que ele está vindicando, que Jesus está aqui, está falando que ele está aqui. Então veja que esta é a evidência final que este é realmente o profeta de Malaquias 4 para o fim do período dos gentios, o próprio Jesus aparecendo. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Há o perigo aí, que muitas pessoas, hoje, a maioria está sempre falando assim, ó, tem uns que já chegou até a falar assim: ah, mas o William Branham é como um desses mensageiros que no tempo de Lutero. Não, esse mensageiro aqui é como João Batista. São dois mensageiros maiores que já pisaram na terra: João Batista e William Marion Branham. Esses são os dois mensageiros maiores. O que os outros do Velho Testamento, eles sempre diziam: ó, Jesus está vindo. Todos os profetas, Isaías e todos diziam: ó, ele está vindo. Mas quando ele veio, João Batista diz: ele já veio. E agora o único do Novo Testamento, de todos mensageiros, o único que pode falar que o Messias está aqui é o William Branham. Ele está aqui. O Messias está aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Messias está aqui. Sabe? Eu não tenho dúvida. Então, por isso, irmãos, nós precisamos de entender, a mensagem tem que ser dura. E quanto mais fere, melhor. Sabe? Quanto mais fere, melhor. Às vezes nós ouvimos, porque às vezes nós chegamos, se for uma mensagem mais esclarecedora e coisas assim, aí nós falamos: mas que boa mensagem foi aquela eu entendi, mas e aquelas palavras que te ferem? Aquele é o bom resultado para mim e para você, porque o bom resultado daquela mensagem nos dias que Jesus estava, quando aqueles 70 foi embora, sabe? E os outros vendo ir embora,
o bom resultado foi aquele. E vocês não querem ir embora também? Tá? Mas qual foi o resultado? Para onde nós vamos? Aonde nós vamos? Ouvir o que mais? Aquele foi o bom resultado. Aquilo que feriu, sabe? Feriu muito, foi o resultado bom. Aonde nós vamos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Tá? É isso que nós precisamos de entender, às vezes, porque às vezes, mas você não lê, nós não lemos em Apocalipse capítulo 3, que ele nos corrige, ele corrige aquele que ele ama, ou isso é brincadeira? Se ele falou na era de Laodiceia, é porque ele nos corrige, e bem-aventurado aqueles que aceitam a correção. E os demais que não aceitam, o que a Bíblia diz? São bastardos. E eu não quero ser um bastardo, eu quero aceitar a correção. Eu quero aceitar a correção porque Ele está aqui para nos corrigir. Porque o problema... Deixa eu começar a ler uma mensagem aqui, porque senão não dá tempo, nem ler aqui. Escute bem aqui, eu vou começar nessa mensagem aqui. Eu ia ler muitos parágrafos dessa mensagem, a presença de Deus não reconhecida. A própria mensagem está mostrando isso, a presença de Deus não reconhecida. Já pensou Deus está presente e nós não reconhecer? Tá? Então vamos aqui, talvez eu leia mais rapidinho, a partir do parágrafo 9. Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa, não os reconheceram, até que já tinham vindo o ministério, até que já tinham vindo, o ministério tivesse terminado, tirou daquilo os eleitos, e então depois que se foram, eles reconheceram que havia um profeta entre eles. Quer dizer, quando a mensagem vem, tira os eleitos, e o resto vai conhecer depois, mas os eleitos conhecem na hora, por causa do Espírito que habita no eleito. O Espírito que habita no eleito é o mesmo que estava no profeta. Tá? Não era nos profetas do Velho Testamento, mas no profeta da era. É o mesmo Espírito que estava. Jesus veio à terra e ele era dotado dentro dele do Deus Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de 1/90 do mundo soube que ele nem mesmo estava na terra naquela época. Nem já falou 90. Praticamente quase ninguém sabia que estava lá. E então eles nunca reconheceram quem ele era, nem a igreja, nem mais ninguém, praticamente a ponto de o terem crucificado, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegar a saber quem ele era. Depois que tinha terminado tudo, já não tinha mais oportunidade para eles lá. Tá? E a oportunidade passou a vir a nós, os gentios. E agora a nossa está acabando e está voltando para eles novamente. Irmãos, a coisa é tão perigosa, mas tão perigosa, esse sentido que eu estou falando, qualquer dia desse, isso acabará. Isso voltará para lá, sem ninguém ficar sabendo. Mensagem, Bíblia, ficará em cima de púlpito, guardado em armário de casas, e Deus mesmo já foi embora. O Messias já foi embora. Porque o Messias que está aqui vai ter que apresentar lá de novo. São Mateus 24, verso 30 a 31. Ele volta como filho do homem. Ele está aqui como filho do homem. Por quê? Para salvar, para
ainda libertar as pessoas. Mas ele volta para lá como filho do homem, de novo, porque eles não receberam ele como filho do homem. E a salvação depende do sangue dele. Graças a Deus nós estamos com os nossos olhos abertos para ver. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem, até que tenha passado, e elas, porque nunca se ajusta à sua teologia, nunca se ajusta à hora do dia. Veja o que é isto, elas estão sempre vivendo num brilho de outra era, sempre. Agora, escute bem o que eu vou falar. Se aqueles no passado viveram sempre no brilho de uma era passada, e agora que não há mais outra era? Não há mais outra era, essa é a última. Agora, se a gente não prestar atenção, nós vamos ficar vivendo um brilho, porque aí você vai olhar só a carne sua. Nós estamos na era de Laodiceia, a nossa carne pertence à era. Se o seu espírito não foi arrebatado para ouvir coisas fora da era, então você ainda continua no clarão de uma luz do passado. Porque o clarão dessa luz aqui foram os dons, e muitos ainda vivem através desse clarão. Só que o eleito, ele não vive mais na carne, mas no espírito. E o espírito dele já foi arrebatado para ouvir coisas que os laodiceanos não conhecem. E é o que nós temos que entender, é o que nós ensinamos, tentamos ensinar. Às vezes até ficar rouco para ver se abre os olhos das pessoas. Então, deixa eu ler mais um pouquinho. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei, e quando Jesus veio não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo, porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado os credos. Quer dizer, pensado, quantas vezes, mas olha, a mensagem está falando que nós vamos chamar os mortos. Inventa uma coisa, inventa outra. Nada disso, não existe mensagem que diz isso. Isso é uma invenção do homem. A mensagem diz que Jesus enviaria um mensageiro que traria uma mensagem para preparar as pessoas para encontrar com ele nos ares. E que essa mensagem, o poder estaria nela. Sabe? E que qualquer um que ouvisse essa mensagem, mesmo que morresse antes da transformação, eles desceria com esse poder. Que quando a transformação viesse, esse poder já estaria nessa pessoa que creu na mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem do Elias. O que o Elias disse? O Elias que está aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então não é o William Branham que é o Messias, o Elias é o Senhor Jesus Cristo. Com o Espírito, o mensageiro tem o Espírito de Elias. E é por isso que aquele Elias, o tisbita, podia falar, desça fogo do céu, porque aquilo era Deus falando através dele. E hoje esse Elias disse, haverá um rapto, haverá uma transformação. E a mesma mensagem que ele trouxe tem esse poder para fazer isso. Depende de nós, depende de crer na mensagem. Sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos e tudo. Isso era então chamado de tradições, e ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E na verdade ele as desconcertou e os dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas e não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem.
E quando sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disso então. Vendo? E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disso então. E poderia acontecer novamente e não saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse nessa noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim como ele veio. Agora vamos aqui. Agora Jesus estava ali, tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e os escribas e fariseus daqueles dias não puderam reconhecê-lo. Por que não o fizeram? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Está vendo? Agora ele vem exatamente de acordo com a Escritura, mas eles tinham imaginado talvez que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, o que Noé fez, construiria uma arca ou alguma outra coisa. Mas porque ele veio da maneira que veio, eles não tinham imaginado. Mas as Escrituras, imaginado nas Escrituras, com as tradições deles, mas como lhes ensinava. Assim as pessoas estavam tão confusas que não sabiam o que estava sucedendo. Hoje não está assim? O povo está confuso. É um com a ideia, outro com outro, outro com outro. Olha, as ideias vai murchar. A palavra está cumprindo. Quem está na palavra vai sair. Quem estiver nas tradições vai ficar. E pronto. Será que isso poderia acontecer novamente? Será que poderia ser diferente do que nossas tradições têm nos ensinado? E poderia vir e algo passaria e nunca nem mesmo saberíamos até que tivesse passado. E então teria terminado. É mais ou menos assim que virá. Você sabia que quando João Batista entrou em cena, aquilo tinha sido predito desde o livro de Isaías, centenas de anos, cerca de 800 anos, Isaías profetizou, eu acho, antes da vinda de Cristo. Você sabia que João veio exatamente da maneira que Isaías disse que viria, e que ele veio exatamente da maneira que Malaquias disse que viria? Nem mesmo os apóstolos reconheceram? Agora escute bem. Certo dia, em Mateus 11, João estava na prisão e os apóstolos, alguns dos seus discípulos, foram perguntar a Jesus se ele era o tal que deveria, ou se deveria esperar o outro. Você viu o quê? Olha, os discípulos, aqui o que ele está falando? Os discípulos de João, depois que já tinha recebido a mensagem, que Jesus era a própria mensagem. Hoje Jesus é a mensagem. Os discípulos de João, depois que já tinha recebido a mensagem, foi visitar João. Quer dizer, esses mesmos discípulos já podiam ter deixado falar com João. É ele mesmo, João. Você me apresentou para nós, é ele mesmo, mas não, veio cá perguntar a Jesus. Está vendo o perigo da coisa? Se esses discípulos hoje não conhecem nada da mensagem, por certo esses discípulos não vão ensinar nada ao seu rebanho. Os discípulos têm que conhecer a mensagem da hora, para poder ensinar o seu rebanho que Jesus está aqui. Jesus vem buscar o povo redimido, mas quando ele vier buscar, ele não vai redimir ninguém. Ele redime agora através da mensagem que está aqui. É por isso que a mensagem Filho do Homem é comparada com ainda na primeira vinda. Quando ele vem, já não é mais a primeira vinda, é a segunda vinda.
E quando ele vier, ele vem como filho prometido. Ali não há mais sangue para os gentios. Aí ele vem buscar aqueles que recebeu a mensagem, que ainda tem sangue, porque se o cordeiro tinha 7 olhos, então através desses 7 olhos é porque o cordeiro ainda tinha mensagem que era da primeira vinda, e o sangue está ainda nessa palavra. Quando isso aqui terminar, não há mais sangue. Quando ele vier lá, o sangue para os gentios tem cessado. Mas graças a Deus nós cremos que ainda tem. Nós cremos que essa mensagem aqui ainda... deixa eu, não vou nem falar mais aqui não, que eu quero ler pelo menos essa parte aqui. Ele diz aqui, João veio... acho que eu vou ler aqui. Veja, João de pé na água, predizendo o profeta que o Messias estava exatamente naquele momento entre eles. Ele disse, há um que se encontra entre vós agora, que vós não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora lembre-se, ele se encontrava exatamente entre eles. A Bíblia diz assim, e eles não reconheceram. Um dia, quando Jesus veio caminhando, e João o reconheceu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, observe, antes que fosse conhecido por alguém, ele veio ao profeta, ele era a palavra, João era o profeta. Entendeu agora? Antes que ele fosse conhecido por alguém, hoje ele veio ao profeta. E você só reconhecerá ele ou conhecerá ele pelo profeta. Quem está entendendo? Esse irmão está entendendo? Você viu aqui? Então, você só conhecerá o Messias pelo profeta. Tá? Veja aqui, ó, aquela luz, aquela estrela que passou por cima dos observatórios, quer dizer, nos dias dos magos, guiou os magos, nenhum observatório soube qualquer coisa acerca dela, ninguém mais a viu, de modo algum, exceto aqueles magos. E havia vários, como hoje, há vários observatórios, mas ninguém viu aquela estrela, somente os magos. Hoje é a mesma coisa, só os eleitos podem ver, tá? Eu só li aqui, irmão, só um pouquinho aqui, eu estou saltando muito aqui, mas deixa eu ler algo aqui, no 39 da mesma mensagem. Agora veja, você, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão 2 numa cama e eu levarei um, deixarei um. Ali é onde a noite está, 2 no campo, levarei um e deixarei um. Você sabe que há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar conta. Um desses dias pode ser que pessoas digam, quer dizer que a tribulação, isso já está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja e antes da tribulação. Eles não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberia nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando a igreja, edificando igreja, prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, assim por diante, e não sabem disso. O arrebatamento já passou, já aconteceu, e não soubeste. Entendeu agora? Então, pregadores, Deus me livre de eu continuar pregando, mas pregadores da mensagem estarão pregando a mensagem e o arrebatamento já aconteceu. Pense bem em uma coisa dessa, que Deus nos livra disso, sabe? Porque já que o juízo já está apertando, quando o rapto acontecer vai acelerar mais. E aí é que vai despertar a mente das pessoas. Oh, mas não tinha que haver um rapto? Noutra mensagem que eu ia ler aqui diz,
Uma voz vai dizer: o rapto já aconteceu e vocês não souberam. Mas qual é a voz? A mesma voz. Aí vai ter um entendimento claro que o rapto já aconteceu, depois que passou. E que Deus nos livra disso. Que Deus nos ajuda a crer verdadeiramente agora. E deixar todo embaraço. Todo embaraço. E servir esse Deus que está aqui ainda para nos ajudar. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qualquer manhã dessa, qualquer noite dessa, o rapto pode acontecer. Já pensou a tristeza no outro dia? Para quem ficar? Mas que nós possamos estar seguros que Ele vai nos levar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um culto. Senhor, quem sabe é o último. Quem sabe, meu Deus, essa é a última oportunidade que eu tenho para pregar também, Senhor. Eu não sei. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei se eu estarei mais aqui na terra, Senhor. Eu só sei e peço a Ti, Senhor Deus, que enquanto o Senhor me dá vida, eu estarei pregando a Tua palavra. Meu Deus, assim eu peço a ajuda do Senhor para cada filho do Senhor, Pai. Para os que estão aqui, para aqueles que estão ouvindo e para aqueles que não puderam vir, Senhor. Pelas nossas famílias, Senhor, tem misericórdia de cada um, Pai. E nos ajuda, Senhor, que nós possamos sair daqui abençoados, cheio da graça do Senhor, cheio de perdão. Meu Deus, através do sangue, que possamos receber o perdão do Senhor, Pai. Ajuda essa igreja, ajuda os jovens, ajuda os velhos, Senhor, como eu, como nós que estamos aqui, Senhor. Ajuda cada casal, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, se nós estivermos aqui ainda, Senhor, dá-nos uma ceia abençoada no domingo que vem, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.